Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Provavelmente, essa não é a primeira vez que você está ouvindo esse verso. E possivelmente você sabe que isso é algo que tem acontecido e vai acontecer cada vez mais. A palavra do Senhor já deixou muito claro para nós que o amor de muitos se esfriaria. E a verdade é que nós conseguimos ver, se você é alguém que tem uma percepção muito boa, se você é alguém que está conectado com a igreja, e conectado com a igreja não necessariamente só está na igreja, mas conhece pessoas, você consegue observar os acontecimentos, os fatos. Não estou falando de algo local, estou falando da igreja como um todo, do povo de Deus, a igreja do Senhor, não necessariamente olhando para uma bandeira aqui, mas colocando um macro mesmo. Pelos acontecimentos afora, nós vemos que, de fato, isso já tem acontecido muito até. Muitas pessoas têm esfriado o amor por Deus, e quando nós falamos sobre isso, não é algo que está linkado muitas vezes a pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma experiência com Deus, tá? Na verdade está falando sobre pessoas que tiveram experiência com Deus, pessoas que caminharam com o Senhor. Não está subindo não? Só um minutinho. Aqui, ó. Mudei aqui o formato. E o texto está dizendo que haverá um momento em que muitos esfriará. É bem verdade que o texto já fala também que ele já dá o motivo pelo qual isso tem acontecido e acontecerá. Por se multiplicar a iniquidade, o que significa transgressão da lei, viver uma vida distante da vontade de Deus. E como eu falei, infelizmente já tem acontecido muito isso. Cada vez mais que o tempo vai passando, que nós vamos nos aproximando no final dos tempos, nós vemos que nós vamos perceber que isso vai se tornar cada vez mais real. E essa mensagem, a mensagem de hoje, eu coloquei como título, não passei para comunicação, embora não ia fazer muita diferença, porque não vai ter aí acesso aos monitores, pelo menos até o momento. Fala sobre alerta. O nome da mensagem eu coloquei alerta. Porque na verdade, como eu falei, é um versículo, e eu vou citar 3 exemplos aqui, de situações que de fato isso aconteceu. Mas para que eu e você nós possamos estar em todo o tempo alertas, com os olhos abertos, com o coração sedento, ligados com tudo aquilo que acontece, porque a chance dessa verdade acontecer no nosso meio é real. E essa é a hora que você precisa dizer misericórdia. Porque quantas pessoas andando com o Senhor, depois de andarem com Deus, depois de terem experiências com Ele, depois de experimentarem algo tão maravilhoso, que é a presença de Deus, ainda conseguem olhar para trás, porque quando a pessoa se esfria, está falando de alguém que esteve em um momento quente, e você está aquecido, você só consegue viver essa realidade, quando o Espírito Santo de Deus, ele aquece o seu coração, quando você tem uma experiência poderosa com Deus, quando você começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você vem, por exemplo, num lugar como esse, numa noite como essa aqui, você é tomado pela presença de Deus, independente daquilo que você tem vivido, tem feito, de qual tem sido como tem sido a sua vida até o momento, de quem você é, de quanto você tem na conta, isso um pouco importa, se você é conhecido ou não, se você é uma pessoa de muito conhecimento do mundo ou não. A verdade é que quando você chega num lugar que a presença de Deus está aí, você é tomado por Ele, você tem a sua experiência, Deus ministra ao seu coração. A partir desse momento, quando você se abre para que Ele possa entrar, para que Ele possa te visitar, para que você possa de fato viver esse relacionamento com Ele, a partir desse momento daí em diante, você passa a viver uma vida de satisfação. Por quê?
Porque Deus passa a habitar em você. Porque você começa a viver com Ele. Você começa a entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Você começa a ver que uma vida que lá atrás, sendo vivida com o pecado, com o peso do pecado, da acusação, você começa a ver que andar com Deus é uma vida de liberdade, uma vida sem pressão, uma vida sem peso, uma vida suave, leve. O próprio Jesus deixa claro isso, esse é o fardo dele, leve e suave, leve e suave. Agora, o que de fato faz uma pessoa que, dentro dessa experiência, transformação, mudança de vida, o que faz uma pessoa olhar para trás? O que faz uma pessoa simplesmente falar, não quero mais andar com Deus, eu não quero mais esse negócio de igreja. E talvez eu use alguns termos aqui que são normais aqui, mas eu não estou falando de religiosidade, estou falando de relacionamento. Porque você pode estar dentro da igreja, todos os cultos, todos os momentos, todas as programações, ser alguém que é apenas um religioso. E Deus nunca chamou ninguém para uma religião, amém? Deus sempre nos chamou para um relacionamento. Posso falar? Nenhum aqui é digno de estar numa religião, por assim dizer. Mas mediante Jesus, todos nós temos possibilidade de ver um relacionamento com Ele. Falando no macro, como igreja, porque muitas vezes a igreja se permite perder a sua essência. Porque pessoas deixam de ter Deus no centro de suas vidas. E como eu falei no início, essas não são perguntas que eu faça para um novo convertido, para alguém que não conhece a palavra. Ou essa não é uma mensagem que talvez traga uma esperança, uma expectativa para alguém que está chegando agora. Essa é uma mensagem que traz um alerta para nós como igreja. Independente do tempo que você tenha de crença, de relacionamento, de vivência na igreja, independente da se você nasceu na igreja ou não, se você leu muitas vezes a Bíblia ou não, se você é alguém que já fez seus votos, suas experiências com Deus, é uma palavra que eu quero, tá chegando. Independente disso, é uma mensagem que nós precisamos em todo o tempo ter o alerta de Deus no nosso coração, para a gente saber que se hoje está bom, pode ser melhor. Se hoje eu tenho buscado uma porção, ter outras porções de Deus para a minha vida e o Evangelho. Esse relacionamento é algo profundo que nós precisamos viver todos os dias. Um mergulho profundo nas águas do Senhor. E quanto mais eu provo, mais eu quero. Quanto mais eu mergulho, mais eu preciso ir. Quanto mais eu busco, mais eu tenho necessidade de ir buscá-lo. E Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo anseia que isso aconteça. Porque Ele fala, eis que estou à porta e bato. Outro versículo vai falar, se você bater eu vou abrir. Se você clamar eu vou escutar. Se você buscar você vai encontrar. Ou seja, sempre que você estiver nesse lugar, Deus Ele vai carinhosamente dar abertura para que você possa provar da presença dEle. Relacionamento, não religiosidade. E a verdade é que conforme os anos passam, a Bíblia que sempre foi clara na sua mensagem, nos ensina que o amor de muitos se esfriará. E entendendo que essa já é uma realidade, que isso já tem acontecido e continuará a acontecer, nosso papel é nos mantermos aquecidos pela presença do Espírito Santo de Deus. Agora pense comigo, imagine você que já teve a oportunidade de experimentar a presença de Deus, ser tocado pelo sopro do Espírito Santo, viver experiências poderosas, ser transformado, ser diariamente renovado, experimentar o amor de Deus e a paz que excede todo entendimento, e tudo isso é proporcionado pela presença de Deus, pela habitação do Senhor na sua vida. E naturalmente isso vai gerar em nós fé, esperança
expectativa de que tudo que a palavra ensina é verdadeiro e já está se cumprindo. E você precisa ter isso com muita clareza no seu coração. Eu sempre gosto de pontuar, isso que eu estou falando não é novidade para ninguém. Não é uma super revelação que eu tive, nada contra as super, são maravilhosas. Estou falando aqui muitas vezes de algo muito simples e muito fácil de entendimento. Mas da mesma forma necessário e fundamental para que eu e você possamos todos os dias da nossa vida estar conectados com o Senhor. Com o alerta ligado. E mais uma vez, por qual motivo nos permitimos chegar a essa condição? O que é de tão atrativo e tão prazeroso neste mundo que nos leva a trocar a presença de Deus por coisas que não têm valor eterno? Nos nossos dias, sabe? Mas se você quiser um exemplo bíblico, o profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 11, vai falar justamente sobre isso. O povo de Deus trocou a fonte de água viva por cisternas rachadas que não retêm água. E a mensagem ela é tão forte que diz que houve espanto nos céus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, o livro de Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler aqui do verso 11 ao verso 13. Guardei o papel aqui para ficar legal na foto, tá? Aí me ajuda, porque senão Estou brincando. Diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O profeta está lá, chamando a atenção do povo. Sabe o que ele fala? Nunca houve na história uma nação por completo, uma nação na sua totalidade, que negaram seus deuses, mesmo eles não sendo. É o que a palavra está nos ensinando. E aí fala assim: todavia o meu povo trocou a água viva, o manancial de águas vivas, a fonte de água viva, trocou aquilo que é mais prazeroso por coisas que são de nenhum proveito. Ou seja, uma cisterna que ela não retém as águas. Você fala assim: dois males cometeu o meu povo. E o primeiro, sabe qual que é? Deixar Deus de lado. Eles trocaram Deus. E o segundo é, eles fizeram uma adaptação para não jamais precisar ir buscar na essência. Agora nós vamos fazer algo aqui adaptado para que a gente não precise ter que ir lá. Agora, mais uma vez, o que leva alguém, trazendo para os nossos dias, o que leva alguém deixar a fonte de água viva, a fonte de águas vivas, deixar a presença de Deus e trocá-lo por coisas que são de nenhum proveito, coisas que não têm um peso de eternidade, e que leva alguém a deixar a presença de Deus, que leva alguém a deixar de buscar a presença de Deus, que leva você muitas vezes a fazer tudo aquilo que é interessante aqui nessa terra, mas esquecer de estar conectado com o próprio Deus, de poder ler a palavra dEle, de poder orar, falar com Ele, de poder cantar canções para Ele, adorar a Ele, que nos leva a trocar isso, que é algo maravilhoso, porque Deus é tão bom. Porque, eu vou explicar mais uma vez, sempre falo, vai ser repetitivo, mas tudo bem, você vai guardar no seu coração mais uma vez. O culto ele não é para que eu e você possamos receber algo, porque eu estou cansado, porque eu necessito, porque eu... Não, então, tudo bem, você precisa, eu também, show.
Mas o culto nunca foi essa a essência. O culto é para que eu e você, mesmo cansado, mesmo necessitado, muitas vezes doente, muitas vezes fragilizado, chegar aqui e poder adorar o Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Isso é o culto. E quando eu entendo isso, eu vou falar mais uma vez, você não precisa esperar pela canção, se ele cantar em inglês, eu não sei o que ele está falando. Eu perguntei à formiga, ele está cantando mesmo ou ele está só, está aqui, né? Estava cantando mesmo? Eu falei, não sei, eu não entendo. Mas eu não vou me importar com isso, porque eu não sei se ele está cantando um rock, um reggae, eu estou aqui adorando a Deus, porque essa é a essência do culto. De um povo que necessita entregar algo para Deus. Aí Deus é tão bom que faz, sabe o quê? Que vem com a sua presença. Aí você é renovado, restaurado, nós somos purificados, nós somos limpos. Nós entendemos que não há melhor lugar do que estar na presença de Deus. Foi isso que o povo fez, deixou o manancial de águas vivas para viver algo, para buscar uma alternativa humana para sustentar a sua vida espiritual, substituindo a presença por coisas vazias. E é o que muitas vezes nós fazemos como igreja. Nós, o individual, nós fazemos muitas vezes isso. Trocamos Deus, a fonte de águas vivas, por coisas que são de nenhum proveito. Porque, posso falar, ninguém vai hoje, uma quinta-feira, às 21h02, está aqui adorando a Deus. Algo verdadeiro, tá? Algo que você mesmo tem por essência. E quando você vai para casa cheio da presença de Deus, você vai dormir, você acorda como, agora não quero mais não. As coisas elas vão chegando aos poucos. Talvez você é alguém que já não tem vícios dessa terra, por exemplo, como bebidas. Talvez você é alguém que já a pornografia já não tem acesso. Talvez você é alguém que as drogas já não é mais algo que te chame. Talvez os relacionamentos já não é mais algo que chame a sua atenção. Você já passou por essa fase, então você reconhece aí, não enche minha vida. Agora eu quero algo que de fato traz uma sustentabilidade, algo verdadeiro. Então você busca a presença de Deus. Então essas coisas já não são mais um caminho pelo qual você peca, tropeça, algo que te faz ali tremer, não. Só que aí o inimigo, ele sabe o que ele está fazendo, então ele começa a distanciar, arrumar formas para que você se distancie do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Que no final das contas é um relacionamento com Ele. Então essa tem sido uma estratégia sutil do inimigo. Nos distrair, tirar o foco, nos desviar da direção. E mais uma vez estou falando com pessoas que sabem que o melhor caminho é Jesus, porque você entendeu, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Alguém que foi transformado, que teve a rota da vida completamente mudada. Alguém que teve novos caminhos estabelecidos por Deus, caminhos esses de vida eterna. Muitos que viveram, ou até mesmo ainda vivem essa realidade. Mas o fato é que muitos também estão trocando essa riqueza, que é a presença de Deus, por coisas que não sustentam, que não edificam, que não têm valor eterno. Vou te dar mais um exemplo. Eu preciso correr por conta do horário. O pastor falou que eu preciso acabar de 00:30, então nós temos aí alguns minutos. Posso falar a parábola do... Alguém falou fala, foi? Temos aí uma interação. Que legal, né? De repente a gente combinou, né? Entre vários exemplos que a Bíblia nos dá, eu vou citar aqui mais um, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 17. Uma mensagem ela muito conhecida. Na verdade é uma parábola contada, uma história ali contada do filho pródigo. E nos ensina no final das contas sobre um pai que está de braços abertos para receber seu filho de volta. Esse é o nosso Deus. Mas eu quero ler até rapidamente aqui
que diz assim, se você estiver procurando, não se preocupe, continue, por conta do tempo eu vou correr. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou, lá gastou, lá perdeu todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome até aqui. Como eu falei, se você conhece a história, você vai ver que a história fala de um pai que não olha os erros do seu filho, mas que está de braços abertos para recebê-lo. Mas, mesmo sendo uma parábola, não se sabe ao certo se foi só criado para trazer um exemplo, ou se de fato aconteceu, mas eu vou tratá-la como se fosse algo que de fato tem acontecido com um jovem na Bíblia. Imagine alguém na casa do seu pai, alguém que tem tudo o que ele precisava e mais, alguém que tinha a presença do pai todos os dias, alguém que tinha tudo com fartura, porque andar com o Senhor é você ter tudo de fartura. Agora não entenda fartura como tudo aquilo que você quer ter, não, mas certamente você não vai ter falta de nada, porque o que você precisa, Deus ele tem. Foi isso que Deus ele deixou muito claro desde o início, quando ele retira Israel do Egito, e ele fala assim, ó, se vocês tiverem cuidado de obedecer a minha voz, não se preocupem com mais nada, tudo já deu certo. E mesmo o povo reclamando, quando eles falavam assim, Deus vai dar o pão no céu, o maná, tem um alimento para vocês, e Deus dava o maná todos os dias. A Bíblia fala aqui, a ordem era, vocês saiam pela manhã, recolham o alimento do dia, não pegue para amanhã, porque amanhã eu vou cuidar de trazer para vocês, com a exceção do 6º dia, porque o 7º é descanso, no 6º vocês peguem dobrado, tudo certo. Mas todo dia estava lá, até que a promessa se cumprisse, eles pudessem entrar numa terra que tinha tudo do melhor. Porque se você levar em consideração aquilo que Moisés, quando escolheu, os espias foram olhar a terra, eles trouxeram os cachos lá de frutas, eram gigantescos. Então imagina como essa terra não era de produção alimentícia para o seu povo. Mas enquanto isso o maná estava lá, aí em um determinado momento o povo começa a se queixar, só esse pão aí, Moisés, a gente quer carne. Aí Deus faz, vamos dar carne agora. Até que eles comeram tanta carne que saía pelo nariz. Agora a gente quer água, então beleza, toca na rocha, vai sair água. A gente quer, vai ter, porque Deus ele é bom. E tudo que vocês necessitam, ele vai prover. Mas tenham cuidado, não se desviem da ordenança, das palavras, daquilo que ele mandou, que cada um pudesse fazer, a ordem dele para o seu povo. Trazendo para nós é a mesma coisa, eu não estou falando que você vai ter tudo com fartura, aquilo que você quer, um telefone novo, um carro, não estou falando sobre isso, porque tudo isso é passageiro. E no final das contas, por mais legal ou necessário que seja na sua vida, vai ter um momento que isso já não vai mais satisfazer, porque quem nos satisfaz por completo é a presença de Deus. Eu dei um exemplo aqui, que falei na sala, lembrei agora, vou citar aqui. Teve um tempo da minha vida que eu falei, vou comprar um relógio. Eu queria muito esse relógio caro até. Eu nem sei se eu tinha condição de comprar. E aí, eu criei muita expectativa nisso. E eu fui e comprei o relógio é da hora, também é caro. Na verdade eu não cheguei a comprar, eu cheguei a usar, eu fiz um test drive lá de relógio. E eu vou falar para você, peguei, acho que usei 2 dias, eu falei, cara, é só isso? É legal, é da hora, talvez, sei lá, futuramente eu compre, eu não sei. Mas tipo assim, é só isso mesmo, você quer... Sabe por quê? Porque no final das contas, somente a presença de Deus que nos satisfaz por completo. Porque as porções que Ele vai nos dando dia após dia, você vai, caramba, isso é muito bom.
Aí ele fala, tem mais. Aí você vai mais, e tem mais, e mais, e mais. Isso vai por toda a eternidade. Mas o alerta precisa estar ligado, porque as coisas desse mundo têm roubado a atenção da igreja do Senhor. As coisas desse mundo muitas vezes têm satisfeito mais você do que propriamente a presença de Deus. E vou falar coisas como relógio, por exemplo. Pessoas, por exemplo. Situações, por exemplo. Cargos, por exemplo. Porque tem gente que começa a servir na igreja, ou tem uma posição, acha que agora você é mais que alguém. Não. Quanto maior o seu cargo e função na igreja, precisa ser maior o seu relacionamento com Deus. Quanto maior a olhos humanos, mais profundo precisa ser. Para que você não perca a sua essência nunca. E você saiba que tudo aquilo que você vê é porque Deus te dá, dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar num lugar muito legal. E aí eu conversando com a galera do outro trabalho, aí teve uma moça que falou assim, velho, como é que tu consegue isso? Eu falei, foi Deus. Deus é bom. Eu já vivi muitas coisas na vida, eu vou falar para você, quase todas eu não sabia fazer nada. Mas Deus foi me capacitando para que eu pudesse viver a vontade dEle. Mas aí voltando aqui, sabe o que esse cara tinha na casa do pai? Sabe o que eu e você nós temos na casa do pai? Relacionamento e intimidade. Enquanto muitos estão buscando uma experiência, ou se encaixar numa religião, na casa do pai nós temos relacionamento e intimidade, diga amém. Aí por uma janela de tempo a história fala que esse jovem ele viveu loucamente. Vou gastar tudo, vou fazer tudo aí, vou pegar meus bens, porque agora eu posso, agora eu tenho, agora eu faço. Aí foi rapidão, como o texto fala. Daqui a pouco veio fome, mesmo se ele tivesse, ele ia gastar tudo. Veio fome, veio escassez, e agora ele viu que ele não tinha nada. Porque muitas vezes nós achamos que temos tudo, porque temos conhecimento, porque talvez seu Instagram tenha muitos seguidores, porque você talvez seja uma pessoa que rende muito nas mídias sociais aí, ou ganha bem e tal, tem recursos, seu pai tem dinheiro, sei lá. Só que aí o texto vai falar que veio um tempo de dificuldade. E aí esse homem se viu na roubada, porque ele já não tinha mais a presença do pai. Posso falar, nos dias de hoje, pessoas têm trocado a presença do pai por coisas que são de nenhum proveito. A riqueza que é a presença do pai, pelas riquezas dessa terra. Agora faça uma reflexão bem rápida. O que de fato tem feito influência na sua vida? O que de fato tem tomado o seu tempo de qualidade? Onde você tem depositado de fato o seu tempo, as suas horas do dia? Eu vou falar para vocês, pensando num cara que não gosta de acordar cedo, sou eu. Se for para ganhar dinheiro, eu falo, velho, bota umas 2 horas depois, aí dá certo. Mas eu chego aqui na reunião de oração, de 6 horas, eu cheguei um pouquinho antes. Chego aqui em 5h50. E quando a gente sai daqui, a gente sai renovado. Sabe por quê? Porque o pastor trouxe a palavra boa? Não, que é legal também, mas não é por isso. Porque o irmão brincou contigo, ou porque o irmão ali fez A gente nem está podendo tomar café, os que gostam, porque está no jejum, né? Porque tomou um café legal, quando está liberado? Não. Porque você viu os irmãos, porque o ministro tocou a música legal? Não, tudo isso é massa, é legal, é interessante, mas não é por isso que as coisas acontecem. Na verdade, você sai aqui com o seu dia produtivo porque você teve acesso à presença de Deus. E aí, para finalizar esse exemplo aqui, já para a gente ir para a reta final de verdade. A Bíblia fala que esse jovem, ele foi lá para o lugar, ele não tinha mais saída. Alguém falou, seguinte, faz assim, vai lá cuidar dos porcos e aí se vira. Fica lá e de repente a gente tem uma solução para você. A Bíblia fala que ele desejou a comida dos porcos. Alguém que vivia como um rei na sua casa. Alguém que vivia com a presença do pai na sua casa. Alguém que era festejado na sua casa. Alguém que tinha tudo o que ele precisava na casa do pai. Mas agora ele passa a ser um necessitado por coisas que ninguém quer.
Sabe o que isso também representa? Alguém que estava na casa de Deus, mas aí ele vislumbrou pelas coisas do mundo. Alguém começou a enxergar as coisas do mundo, começou a desejar o que o seu amigo muitas vezes vive, o que sua amiga muitas vezes vive, o que o Instagram muitas vezes te mostra, o que as pessoas dizem que você precisa ter. Começou a vislumbrar isso, porque é massa ser isso, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Só que na verdade, quando você está na casa do Pai, você não precisa de mais nada, porque tudo que você tem, é necessário para você. Você tem tudo, que é a presença de Deus. O Pai estava lá para abraçar, para tocar, como o Pai está aqui para abraçar, para tocar, para renovar, para curar, para encher o teu coração de expectativa e esperança. Quando nós vamos lá para 2 Pedro, o capítulo 2, 20 e 22 fala assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que, diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O texto fala que depois de alguém conhecer, depois de alguém ter escapado das contaminações do mundo, por meio de Jesus Cristo, ou seja, depois de você deixar de ser pecador para alcançar o favor, a graça do Senhor, mediante a Jesus Cristo, nosso Salvador, essa pessoa, ela voltando ao pecado, o seu estado final será pior do que o primeiro. No final é feito um comparativo como um cachorro que volta ao seu próprio vômito, e a porca limpa passa a se sujar novamente com lama. E por fim, mais um exemplo. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: uma carta endereçada para a igreja de Éfeso. Veja que os exemplos aqui colocados, todos eles são para igreja, para pessoas que tiveram acesso à presença de Deus, para pessoas que conhecem a palavra. Diz assim o capítulo 2, verso 1 ao 3. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Como eu falei, a carta endereçada à igreja de Éfeso, como destacado pontos positivos, diz: uma igreja perseverante, que não suportava homens maus, e colocava esses homens à prova, quando eles diziam ser apóstolos, mesmo não sendo. E eles descobriram que esses homens eram mentirosos. Uma igreja que enfrentou lutas e dificuldades, e mesmo assim não esmoreceu, continuou firme, suportando tudo com perseverança. Agora, do ponto de vista humano, parecia não haver muito o que criticar uma igreja ativa, fiel à doutrina e resistente ao engano. Tudo certo. Uma igreja legal, da hora, todo mundo trabalha, todo mundo serve. Chegou uns caras aí, a gente, não, que não. Alguém que protege, que persevera. Nas dificuldades lutaram, se manteram fiéis e firmes ao propósito, ao serviço. E aí no verso 4 fala assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Uma carta endereçada para a igreja.
E no início, vários pontos positivos, vários pontos legais, pontos que você fazendo um cheque para ver se você participaria dessa igreja, você certamente estaria lá. Um povo que trabalhava, um povo que não era adepto a algumas práticas erradas. Como eu falei, um povo que passando por dificuldades, se mantiveram lá. Só que a palavra do Senhor vem assim, mas eu tenho algo contra vocês. Sabe o que vocês fizeram? Vocês perderam o primeiro amor. E aqui é onde é que entra o alerta de Deus para as nossas vidas. Porque como eu falei desde o início, nós não vamos deixando de uma hora para outra. Tem muita coisa que vai acontecendo e você já não vai mais correr naquela velocidade que você corria. Agora você já não está mais correndo, você está andando. Daqui a pouco você já não quer mais andar, agora você para um pouco. Daqui a pouco você está dando voltas para trás. Por quê? Porque pessoas perderam o primeiro amor. Pessoas deixaram de buscar a presença de Deus. Pessoas deixaram de mergulhar nas águas do Senhor. Tem um comentário legal, que eu peguei nessa Bíblia aqui até, que diz assim: o verbo abandonar indica uma ação consciente, não acidental. E ela completa assim: mais de 30 anos antes, a igreja de Éfeso fora elogiada por seu amor. Você encontra isso em Éfeso, capítulo 1, do 15 ao 16. E ele fala assim: a maioria dos membros era formada por cristãos da segunda geração, cuja pureza doutrinária e perseverança no serviço eram irrepreensíveis. Mas eles não haviam abandonado o anseio por agradar. A Deus e a devoção que caracteriza o primeiro amor. Comentário da Bíblia de Estudos, anotado e expandido, essa aqui que eu tenho. Então, entre muitas coisas que esses homens deixaram, essa igreja deixou, esse povo deixou, deixaram de confiar em Deus. E quando esse alerta do Senhor veio para eles, ele fala assim: ó, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam voltar às primeiras obras. Vocês precisam voltar àquilo que lá no início vocês faziam. Porque posso falar, não é mais uma vez eu vou repetir, não é porque você muito trabalha na casa do Senhor que você de fato ama a Deus. Muitas pessoas muitas pessoas entram nesse lugar achando que estão arrasando, mas o que de fato é necessário para mim e para você é um relacionamento com Deus. Nem coloquei aqui, mas lembrei agora, outro exemplo é Marta e Maria, quando alguém quer servir e outra quer ficar aos pés. Jesus fala: ela escolheu a boa parte. Ah, então você é contra o serviço? Não. Muito pelo contrário. Estou aqui para trabalhar toda hora, se o pastor precisar, os ministérios, todo mundo sabe. É necessário até. E eu sempre pontuo, essa é a forma que Deus nos deixa permitido o avanço da igreja aqui nessa terra, o trabalho de Deus. Pessoas precisam trabalhar sim. E já fica até o exemplo, se você não faz parte de um ministério, depois procura o seu líder de célula, participe de algum ministério. Lá eles precisam. Estou fazendo a tua... Mas o que é que vale? Eu servir, fazer, cantar, tocar, limpar, pregar, ajudar lá no som. Quando eu perdi a melhor parte, quando eu deixei a melhor parte escapar, quando eu era alguém que corria, agora eu estou, vou lá servir. Só que aquilo que é um benefício daqui a pouco se torna um peso para você. Não porque o trabalho aumentou, mas porque você perdeu a essência. O que nos move para vivermos uma vida de serviço na casa de Deus é quando você ama ao Senhor e você faz para eles porque você ama Ele. Você faz para o próximo porque você ama a Deus. Você ajuda na assistência porque você ama a Deus. Só que se o alerta não estiver ligado, daqui a pouco esse amor ele começa a esfriar e você agora acha que há também um presbítero fulano. Ia citar alguém, vou citar eu, né? Melhor, né? Presbítero Daniel também. Lá no louvor fica reclamando. Eu reclamo, os caras sabem. Está tudo certo, bota na minha conta, não tenho muita coisa mesmo, então. Para que a gente não perca a essência. Meu líder de célula agora fica querendo me controlar. Não, se ele está te aconselhando no amor, segundo a palavra de Deus, ele está amando a sua vida. Porque o líder do ministério também chega atrasado e reclamou. Se você não tem compromisso com Deus, ele tem que reclamar mesmo. E você precisa ir se ajustar com Deus.
Porque quando você ama a Deus, você não chega atrasado, a não ser por ocasiões, acontece. Ah, que eu não quero servir, que não sei o quê, então você está perdendo o primeiro amor. Quando alguém viveu essa realidade, porque você vai ver que os próximos passos, isso aí está linkado, sabe o quê? A você não buscar mais Deus, a presença de Deus, você já não lê mais, você já não ora mais. E agora você passa a ser o crítico gospel, porque tudo está errado e você está certo. Eu vou te dar um conselho, abra a sua igreja, porque ela será a próxima igreja que você mesmo vai estar reclamando de você mesmo até. Aí para finalizar de verdade, o louvor até pode subir. O conselho dado é: voltem às primeiras práticas. Voltem ao primeiro amor. Voltem a buscar a presença de Deus. Não permita que o alerta ele seja desligado, mas seja alguém em todo tempo pronto, atento, rigoroso com a santidade, rigoroso com o relacionamento com Deus. Tem um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito de filme de guerra, então tem um filme que eu gosto pra caramba, que uma vez eu assistindo ele, quando eu gosto de filme eu assisto várias vezes. E uma vez eu assisti, eu vi que os caras eram numa base americana lá em Israel. E os caras estavam fazendo um churrasco, os soldados estavam de folga possivelmente. Eles não estavam com o fardamento, só que eles estavam todos com as armas. Sabe por quê? Porque não é porque eu estou no churrasco que eu não preciso estar alerta e atento. Se a hora da guerra chegar, eu preciso já pegar a minha arma, minha munição e ir para a guerra, porque Deus nos chamou para viver essa realidade. É óbvio que a guerra nossa não é contra homens, mas você precisa estar atento. Não é porque você está no futebol que você vai dar mau exemplo. Não é porque você está numa praia surfando que você vai dar mau exemplo. Você precisa estar pronto no seu momento de diversão, porque o alerta ele precisa estar ligado para que você possa glorificar o nome do Senhor aonde quer que você esteja. Você precisa estar pronto para a guerra. Você precisa estar pronto toda hora. Agora, onde é que é o lugar de preparação? Intimidade com Deus. Porque a igreja estava lá. A igreja é exemplar até a olhos humanos. Mas aí Deus não olha aquilo que nós fazemos na prática. Deus conhece o nosso coração. E esse é um tempo que Deus ele tem sondado os nossos corações para ver quem de fato está regredindo. Mas Ele nos dá uma oportunidade para que nesse momento nós possamos continuar a viver aquilo que Ele tem para nós. Se você puder, feche teus olhos. No final de tudo, a presença do Senhor é suficiente para nós. Mas essa noite Deus, Ele nos chama a atenção. Eu preciso colocar algo para vocês que eu sempre gosto de estar repetindo aqui. Eu não sei se em algum momento Deus ministrou no meu coração por algum questionamento até. Mas deixa eu falar algo para vocês, só é uma mensagem para aqueles que estão sentados aqui embaixo. Eu e você, nós estamos no mesmo degrau diante do Senhor. Então a mensagem que é para você, ela é para mim também. Ela é para o louvor também. E nós não somos diferentes, nós precisamos estar alertas em todo o tempo. Eu não sei como é que tem sido os seus dias com o Senhor. Eu não sei como é que tem sido a sua vida até aqui, como tem sido os seus últimos dias. Quantas vontades você teve de desistir? Se a frieza de repente alcançou um lugar no seu coração? Se você agora é alguém que não tem muita expectativa ou esperança naquilo que Deus pode fazer, eu não sei. Eu não sei se os muitos afazeres têm roubado o lugar do Senhor na sua vida. Esses afazeres até muitas vezes na igreja, ou na vida pessoal. De repente você é alguém que o seu trabalho é muito legal e te traz muitos benefícios financeiros. Mas eu não sei se esse lugar também tem roubado o lugar de Deus na tua vida. E aqui eu não estou falando para que você largue algo ou deixe, não. Eu estou falando para que você possa agora atentar para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Aquilo que Deus vai te encher, vai te chamar a fazer nesse tempo. O alerta que Ele vai ligar nos nossos corações a partir de agora. A gente tem tido aí um tempo onde Deus tem nos ministrado a respeito do Espírito Santo. O pastor tem pregado vários cultos, possivelmente vai fazer nos próximos também.
O Espírito Santo é aquele que ministra os nossos corações a respeito daquilo que é necessário. Porque como citado no último domingo, Ele é o ajudador. A palavra nos ensina sobre isso. Ele é aquele que nos aconselha, que nos chacoalha. Ele é aquele que eu e você, nós precisamos em todo o tempo. Porque quando eu dou espaço ao Espírito Santo, agora Ele é o meu alerta. Ele vai me ajudar, Ele vai me alertar, Ele vai me chacoalhar, Ele vai falar ao meu coração aquilo que é necessário para este momento. Ele vai falar ao meu coração aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso fazer diferente, o que eu preciso acrescentar, o que eu preciso tirar. Ele vai nos ministrar. Eu quero finalizar esse culto com uma adoração. A gente vai adorar o Senhor. Você tem liberdade para ficar em pé se você quiser. Fique sentado se você também quiser mais. Separa esses últimos minutos do culto e começa a perguntar ao Senhor aquilo que você tem feito. Será que Deus Ele tem se agradado das nossas ações? Será que Deus tem se agradado daquilo que carregamos no nosso coração? Existem coisas que nós fazemos de propósito, mas tem outras coisas que nós, sem intenção, acaba acontecendo. E nós precisamos estar atentos para aquilo que é intencional ou não. Porque não podemos perder a essência de Cristo em momento nenhum. Mesmo que a palavra fala, muitos irão se permitir o coração esfriar, mas nós não. Nós somos aqueles que mantemos a nossa chama acesa até que Ele venha, até que Ele venha. Há um povo que adora, há um povo que ama, um povo que busca, há um povo que não olha para aquilo que é circunstancial, mas olha para a presença de Deus, olha para Deus, olha para o alto, olha para a palavra dEle. Veja, quando essa é a nossa essência, agora já não há mais espaço para coisas pequenas e terrenas, picuinhas, brigas, diferenças. Não, agora há um lugar para a unidade do Senhor em nós. Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que pode nos separar em algum momento. Por isso vamos adorar o Senhor. Se você puder, fique de pé em teu lugar, ou se preferir, fique sentado, mas não deixe de adorar o Senhor. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo a você, ao seu coração. Tenho fome, tenho sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro.
muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar. E onde eu vou, te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo. Talvez você é alguém que se decepcionou com outras pessoas. Mas deixa eu falar algo para você. A decepção que você teve com pessoas o Espírito Santo de Deus vai estar movendo isso no seu coração, porque isso não pode ser uma barreira, um limitador. O fato de você ter se decepcionado com alguém não pode ser o motivo pelo qual você vai também se decepcionar com Deus ou se afastar dele. O alerta ele precisa estar ligado em todo o tempo, para que você não perca de estar conectado com a fonte de águas vivas. Porque esse é o lugar de restauração, de transformação, esse é o lugar de mudança. O primeiro amor ele é vivido quando nós estamos aos pés do Senhor. Só que muitas vezes você começa a crescer ministerialmente, ou talvez em conhecimento até. As coisas começam a acontecer e fluir. Agora você não precisa mais ir naquele lugar que no início você sempre estava. E o alerta ele está sendo ligado para que você volte a estar aos pés do Senhor. O primeiro amor fala de você estar desejando e ansiando sempre a presença dEle. Só que mais uma vez os muitos afazeres, as muitas distrações muitas vezes têm roubado essa realidade das nossas vidas. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às primeiras práticas. Deus ele precisa estar no centro. E nós precisamos buscá-lo todos os dias. Até que Ele venha. Pega na mão do irmão do lado, que está do teu lado aí, nós vamos encerrar. Repete comigo assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Pai nosso que estás nos céus, feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada
sai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos os outros. Não nos deixa em tentação, mas livra do mal. Teu é o reino, agora para. Levanta a tua mão direita aí bem alto no teu lugar. Que o alerta esteja ligado todos os dias da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para ministrar o teu coração sempre que for necessário. E posso falar, é necessário todo dia, em todo tempo. Que Deus te abençoe, vai debaixo de paz para sua casa, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença poderosa do Senhor, e que Ele te mostre aquilo que é necessário para esse tempo, retirar, acrescentar, como fazer as escolhas certas a serem feitas aqui para frente, mas que em todo tempo Ele seja o centro das nossas vidas. Vai em paz, que Deus te abençoe. Se você puder, aplauda o Senhor aí no seu lugar e glorifica o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei.